Olá, meus amores, boa noite. E hoje sim, finalmente temos a nossa live. Na sexta-feira aconteceu um pequeno imprevisto, mas está tudo bem, porque isto também é a vida a mostrar-nos que nós não conseguimos controlar tudo, não é? E a live de sexta-feira com a querida Ana Cláudia passou para hoje. A Ana está no Brasil e hoje vamos falar de biografia humana e vamos falar de Theta Healing. Para quem me segue já há algum tempo sabe o quanto o Theta Healing me diz muito, e foi pelas mãos da Ana que eu me tornei a Theta Healer, portanto também terapeuta. Eu vou já puxar aqui a Ana, que eu estou a ver que ela já está aqui. Ui, deixa-me só puxar aqui a Aninha. Ana, Ana, Ana. Vamos lá ver. Ai, onde é que está? Está aqui. Convite, por favor. Vamos ver se isto hoje está tudo. Oi, querida, quanto Oi! tempo? Ai, tão bom! Saudades, Ana. Ana, antes de mais, muito, muito, muito obrigada por ter aderido, né? E ter aceito o meu convite, ainda para mais com esta diferença horária, se bem que aí é mais cedo, não é? É. E, e com todos os compromissos que a Ana costuma sempre ter com a sua agenda super cheia. E agradeço-lhe imenso. Eu estava aqui a fazer uma pequena introdução. A Ana foi quem me deu formação, veio a Berlim em 2019, não é? Foi assim uma formação intensa em que fizemos cinco, no meu caso fizemos 5 níveis ou 5 módulos, vá, de Theta Healing, e foi assim um grupo de mulheres maravilhosas, foi uma formação muito intensa. E eu lembro-me tão bem na altura de dizer à Ana que não, eu venho aqui só para autoconhecimento, só para mim. Eu me Não, lembro bem. não, isto é só para mim, é só para eu me conhecer, é só para consumo da casa. E a Ana, "Então, mas agora já pode ser terapeuta. Sim, mas não, isto é só. E quem diria, não é? Que uns anos mais tarde, não, isto é bom demais para guardar só para mim, não é? E foi isso que eu vi, foi exatamente as grandes diferenças que eu vi em mim, e não só em quem me rodeia aqui em casa, não é? Porque nós não vivemos sozinhos, a nossa energia não é única, não fica só em nós, não é? E vi o quanto também foi muito útil aqui em casa com os meus filhos, com o marido, e depois, pronto, depois é como aquela pedra no lago, não é? A gente deita a Pois, pedrinha e começa a espalhar, portanto, e foi por aí. E por isso, Ana, agora vou-lhe passar a palavra. Porque é que eu trouxe a Ana aqui? Nós temos estado aqui, portanto, em setembro, foi o mês de várias terapeutas virem até aqui a este cantinho, a esta tribo, falar das terapias que desenvolvem e com quem trabalham e tudo mais, mas muito associado ao autoconhecimento. No fim de contas, aqui a grande palavra foi o autoconhecimento. E a Ana tem uma coisa super interessante que me cativa muito, que é quando fala da biografia humana. E há muita gente que não sabe o que é isto de biografia humana. E se Ana, então, não se importar de partilhar aqui connosco, passo-lhe a ai, palavra querida, agora. primeiro muito grata do reencontro, Muito depois foi bom. 2019, né, sua formação, algumas vezes a gente conversou, Uhum. e a nossa história acaba sendo muito parecida também, porque quando eu comecei a fazer o curso de Theta Healing, era para mim, era para eu parir minha filha, não era, nunca tinha pensado em ser terapeuta naquela época. Então a gente segue caminhos muito parecidos, mas quando a gente se cura, a gente reverbera de outro lugar e tem vontade de fazer outras coisas, né? Com o nosso sistema de crenças mais limpo e mais disponível para o mundo e para o outro. Uhum. Então eu agradeço muito nesse nosso encontro e Tão reencontro bom. aqui. Eu acredito muito nesse poder da mente humana, muito mesmo. E aí, 2 estudos que eu segui na minha vida, né? Eu não sou de fazer muitas coisas, eu sou mais profunda, meu lado melancólica, sou colérica melancólica.
Eu tenho 3 caminhos assim na minha vida, né? Eu acredito que tem a ver com o poder da mente, que é o Theta Healing, que foi o primeiro caminho consagrado, porque desde 12 anos meu avô me contava sobre lista de desejos ou de crenças mesmo, mas foi o Theta Healing que eu entendi o que estava acontecendo, até pela idade que eu tinha, né, entre a biografia e a biografia humana, né? Eu acredito que tanto o Theta Healing quanto a biografia humana busca trazer esse ser mais integrado, né? O Theta Healing também não fica, muito menos a biografia humana, nesse lugar da dor e do trauma. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? E aí, o que você vai fazer na sua vida aqui agora, né? Como que você vai levar a sua vida a partir do que você reconhece na sua história, né? Quem é você na sua história hoje como uma mulher, né? A gente tem as nossas dores de criança, mas vai ter que chegar o momento de você pegar essa criança como mulher, né? Principalmente depois dos 30 anos, e falar, tá, e agora? Exato. Eu vou seguir infantilizada, eu vou aprender com o que a vida me trouxe e vou transformar isso em cura, em novos projetos, em relações melhores, né? Numa família mais amiga, enfim, né? O que eu vou transformar tudo isso? E eu acredito que a biografia e o Theta são muito interessantes porque a biografia dá a imagem do todo, traz essa parte filosófica, essa compreensão dos setênios, do que cada fase da vida espera de você. E o Theta vai entrando no seu inconsciente, no meu inconsciente, no nosso inconsciente, e tirando as crenças, fazendo a gente entender os caminhos mentais que faz a gente agir no mundo de determinada forma que não nos ajuda, para a gente conseguir mudar isso no nosso dia a dia e realizar o que essa fase da vida pede, o que o nosso coração pede. Então eu sinto que eles são complementares. Um dá o lastro e o outro a ferramenta para conseguir, né, ajustar, né, criar coerência na nossa mente, né? Porque a infância, a adolescência causa traumas, ruídos, crenças que trazem incoerência. E a incoerência traz desde pânico, a compulsão, a uma vida que não me representa, a falta de sentido, depende do nível da incoerência que você vive, né? Então, eu acho que é uma forma de enxergar essa incoerência mais profunda no nível espiritual, mesmo que a biografia traz, né? O que você está fazendo aqui? O que é importante realmente para você viver aqui? E o Theta vai limpando esse inconsciente para conseguir viver, né? Isso que se viu, isso que sabe que é preciso ser vivido. Então, eu acredito que os dois são muito profundos e acabam sendo parceiros, assim, na integração, no tratamento, no reconhecimento e na atualização sobre si mesmo. Né? Porque muitas vezes a gente chega com 30, 40, 50 anos com uma visão de 17 sobre a gente, sobre a vida. Ou isso até tem uma muito visão a ver de 7. também. Ana, isso tem muito a ver que há pouco a Ana falou dos seténios, ou seténios, com esse maravilhoso sotaque do Brasil, não é? Só para explicar, não é? Porque temos aqui também seguidoras de Portugal e eu estou familiarizada com esta coisa dos seténios, não é? Portanto, é de 7 em 7 anos da nossa vida e a importância de nós sabermos exatamente o que é que se passa em cada um destes 7 em 7 anos, como forma de autoconhecimento, até porque depois a Ana, numa formação que eu fiz depois posteriormente com a Ana, aos espelhos, né, mais tarde, nas idades mais à frente, para não continuarmos exatamente nessa infantilidade, né, para finalmente crescermos e tudo mais. Ana, quer explicar assim muito resumidamente o que é isto dos seténios, o que é que se passa em cada fase, Eu posso resumidamente, porque sim, é bem sim, profundo, é bem muito resumidamente, resumido, né? só para as pessoas terem uma ideia do que é isto dos seténios e depois se tiverem mais dúvidas, claro, ou contatar a Ana ou contatarem-me a mim e aí individualmente depois podemos falar e explicar com mais calma e até o caso concreto de cada pessoa, não é? Portanto, isto agora é mesmo só para ficar assim um cheirinho. É o que leva a ter uma visão integrada de mais consciência no que foi vivido, né? Para
acessar essa imagem integrada do homem, né? Quando a gente olha a nossa vida sem ser só pela dor, pelo trauma, mas cria uma narrativa sobre a própria vida, né? Não a pontualidade da dor, mas uma narrativa completa. Do 0 aos 7 anos é muito o ambiente da mãe, o arquétipo da mãe, né? O ninho, o ritmo. O ritmo é importante em todas as fases da vida, mas para a criança, então, dormir, acordar, comer no mesmo horário, traz a confiança primordial. Saber não, né? Ela ser cuidada, ela não ficar suja, não viver num ambiente sujo, bagunçado, mas ter um ritmo na casa, uma harmonia que traga alegria na casa, né? Que traga um sentimento de... Fala que religiosidade, mas não é bem uma religiosidade, é uma devoção mesmo, sabe? Onde tem relações que são boas, né? Isso é o primeiro setênio. E aí, o primeiro setênio, ele é muito... A criança, ela é muito marcada pelo que as pessoas são, não pelo que as pessoas dizem. E o que as pessoas são vai programando o sistema de crença, o inconsciente dessa criança. Né? Programando para que ela saiba agir no mundo que ela nasceu, que é aquela família, né? Para que ela se adapte a esse mundo. Então, ela vai sendo programada a ele. Muitas vezes, essa programação não ajuda ela da vida, pelo contrário, atrapalha, né? Então, no primeiro setênio que começa as programações mais profundas e geralmente mais inconscientes, né? Porque a interpretação da criança é completamente diferente. Eu já atendi muita gente que, por conta do primeiro setênio, tinha crenças que atrapalhavam a vida, que tinha sido responsável pela separação dos pais. Porque naquele momento leu como uma criança isso e afastou pelo resto da vida. Então, o primeiro setênio, ele traz muita coisa para o inconsciente. E é onde a gente desenvolve esse senso de confiança primordial, né? Confiança na vida, alegria, gratidão, né? Muito ligado ao sentimento do primordial mesmo, né? Da vida, né? Que é esse arquétipo de mãe traz, esse colo, né? Que sempre está disposto, disponível, né? Generoso. Aí o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, é o arquétipo do pai. Já começa a ir para a escola, começa a ir para o mundo. E traz muito amor em si, da beleza das relações estabelecidas e por saber que se tem um lugar na roda. Isso que traz segurança. Eu posso falar o que eu quero, eu posso ser quem eu sou, que o meu lugar de fala está sempre aí. Isso é a segurança, né? E o lugar do respeito, principalmente respeito à individualidade que está nascendo ali, né? Que é dos 7 aos 14 anos que vem o temperamento, que vem a forma de se expressar no mundo com mais efetividade. Então, nessa fase, a pessoa, nós, ou os adolescentes púberes, né? Viverem com essa segurança que ele pode ser quem ele é. Isso é muito importante para ter segurança em si mesmo lá na frente. Né? E também cria um monte de sistema de crenças em relação à identidade aí. Né? Quando sofre bullying, é uma fase de muito bullying. Exato. E o bullying ataca muito forte a identidade, então é uma fase que está se formando a identidade, então é uma fase também que deixa bastante crenças. Às vezes a gente fica lá na criança, do 0 ao 7, mas as questões mais fortes estão do 7 aos 14. Né? Que é essa fase que começa também a mudar os hormônios, da menarca, né? As meninas têm uma questão muito forte nesse momento. É um ritual de passagem, né? Exato. Pode começar já a engravidar, uma nova visão de mundo. Tem muita coisa que acontece dentro e fora. Os pais já, né, cada vez mais vai se distanciar. Até dos 14 aos 21, que tem o distanciamento dos pais e a turma que importa. Isso pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo do tipo de turma e da identificação que precisa. Mas é o momento de ver relações verdadeiras no mundo. Né? Dos pais realmente falarem o que eles fazem, dos professores realmente falar o que eles fazem. É o momento de incentivar a atuação no mundo real, né? Levar para a favela, levar para o lixão, levar para o lixo do oceano, dar vontade de transformar o mundo, né? Porque Ana, eu lembro-me que a Ana, na altura, quando nós fizemos a formação, que nos dizia que era os Stein, não é? Que era
aos 21 anos, que até aos 21 anos não deram um murro na mesa, não é? Que é o grito, não é? Da independência, portanto, que tem tudo a ver com isso também, não é? A Ana fala muito também do Stein de todas as teorias e tudo mais, e lembro, esta parte ele fala muito também dos sénios, e lembro-me muito bem desta fase. E eu identifiquei muito com isto, que é a parte da rebeldia, né? Da adolescente rebelde e tudo mais, que até aos 21 anos, e disse, bem, então consigo explicar. Isto também situando aqui um bocadinho as nossas seguidoras, que também deixei este desafio, pegar no vosso diário, no vosso caderninho e fazer esta análise, que tipo de criança é que eu fui exatamente no primeiro seténio, né? Depois no segundo seténio até aos 14 anos e depois até aos 21 anos, porque a partir daí também, que era aquilo que eu falava há pouco, do tal espelho dos adultos mais tarde, não é? Portanto, que as coisas acabam por se repetir de certa forma, não é? E eu lembro-me muito bem disso. Ok, tudo bem, então sem dúvida fui a tal adolescente rebelde com o murro em cima da mesa. Ok, então percebo de facto quem sou hoje também. O Steiner fala a frase que se dos 14 aos 21 você não fechou o punho para bater na mesa para o ideal, porque o adolescente é muito idealista, né? Depois dos 42 anos, nesse espelhamento, você não vai abrir a mão em fraternidade. Tem que ter essa rebeldia, tem que ter indignação. O problema é quando a gente se mantém na adolescência, né? Porque isso tende. Também, Né? O também, desafio do também. adolescente é deixar de ser adolescente. Né? Que é onde a gente cria a responsabilidade social, que vai se tornar autorresponsabilidade, pertencimento, que vai fazer a gente dos 21 aos 42 anos, que é a fase de amadurecimento psíquico, se tornar mulher, se tornar um ser espiritual, se tornar, né, quem somos. É esse cultivo que teve na adolescência que vai dar força para pegar a gente mesmo e falar, peraí, eu tô coerente com os meus sonhos, né? Isso mesmo que eu quero da minha vida. Eu já tenho disponibilidade para me entregar para causas maiores do que o meu umbigo, minha família e o mundo até os 42, né? Eu aceito quem eu realmente sou, expresso isso no mundo. Isso é muito profundo, esse amadurecimento psíquico de se aceitar e aceitar o que se traz, né? Que se finaliza aos 42 anos. Né, onde a gente já passa da primeira missão de vida, que é eu comigo mesmo, com as minhas dores da adolescência e da infância, depois dos 28 aos 35, já com outro, né, uma fase bem de harmonização de feminino e masculino, de amadurecimento psíquico mesmo, né, de limpeza profunda e ressignificação, mais do que limpeza, ressignificação de heranças ancestrais, de traumas, para atuar no mundo a partir dessa força que a ressignificação trouxe a partir dos 35, né? E trazer a nossa essência nisso tudo para viver uma fase espiritual, que é dos 42 aos 63, se tudo der certo. A gente vive num mundo de uma forma mais generosa, mais virtuosa, né? Isto agora também para explicar um pouco aquilo que é fantástico, Ana, ter falado agora exatamente desse período, porque eu tenho muita gente que chega até mim, muitas vezes fala, eu se soubesse já tinha começado, se calhar já é tarde para começar neste caminho espiritual e para fazer isto e para fazer aquilo, mas não, está aqui a resposta, é exatamente. Primeiro não há certo nem errado, nem há tarde nem cedo, é tudo no tempo que tem que ser e acabou, é mesmo assim. Mas está aqui a grande explicação porquê. E agora nesta nova era, não é? Eu acho que estamos a ser cada vez mais chamados e chamadas neste nosso novo caminho do despertar, de acordar tudo isto, e é por isso também que vem esta coisa depois dos 40, não é? Portanto, tudo tem uma explicação, nada é por acaso. É verdade que fala quando a vida começa aos 40, porque começa a vida espiritual. A vida da maturidade. E aí depois tem os 60, que as coisas. Olha que interessante isso.
As maiores criações da humanidade foram feitas por pessoas acima de 60 anos. Estão a ver? Estão a ver? Então, é uma fase que a gente vive dos 40 aos 60 intensamente, quem consegue conectar o coração. E tem muita gente que conecta sem saber que é isso. Exatamente. Às vezes, um grande profissional, um CEO de uma mega empresa que nem pensa nisso, ele tá de coração. Aquela é a missão de vida, aquele grupo é a missão de vida. Né? A gente que entra para esse lado mais profundo, mas tem gente que vive isso sem nem saber. Uhum. E isso vai se tornando uma estrutura da personalidade espiritual dele, até que lá na frente, depois dos 60, ele se torna um mega líder. Né? Realmente empático, realmente que muda estruturas profundas, né? De sistemas maiores do que a empresa dele. Então, eu sinto que a gente está com uma ansiedade de com 40 anos estar com a vida resolvida, sabe? Com 40 anos, o Steiner estava numa peia violenta, estava passando por momentos profundos da biografia dele. A Havaiana também do Theta Healing. Porque é um momento realmente de você fazer escolhas. É um momento de transição, é um momento de assumir algumas coisas, né? E é o espelhamento daquela fase da adolescência, um espelhamento espiritual, de resgatar aqueles sonhos hoje de forma que não seja mais pela rebeldia, mas que seja de uma pessoa madura que vai realizar, que sabe por que está fazendo, né? Então é um momento muito profundo, os 40, 42 anos, se preparando para ter uma nova visão de vida. E aí, entre as coisas boas e ruins, a adolescente que não se fechou, que não entendeu, que não integrou, que fica na adolescência, o que ela faz? Idade da loba. Morre de querer fazer plástica, não se vê envelhecer, não consegue envelhecer. Isso vira um grande tormento, porque ela não sabe mais quem ela é. Isso com o homem e com a mulher, só que com o homem acontece um pouco mais à frente da andropausa, que ele também quer arrumar as meninas. Exatamente, a famosa crise de meia-idade. Exatamente. Então tem esse lado sombra de quando você não entende a metamorfose que você está passando, né? Ana, e quando é que o Theta Healing surgiu na sua vida? Na gravidez da minha filha, eu era auditora de café na época da Reforge Alliance. E quando eu engravidei, foi uma gravidez desejada. Eu já fazia terapia há muito tempo na minha vida. Já, de alguma forma, permeava pelo autoconhecimento, autodesenvolvimento. Já era da antroposofia. E aí, na gravidez da minha filha, tinha alguma coisa muito inquietante que falava que eu não ia parir normal. E eu queria parir normal. Eu já estava com 35 anos. Essa fase de fazer do meu jeito, né? De fazer o que eu quero, de fazer as minhas escolhas, de estar no mundo a partir do que eu sinto que eu sou mesmo. E aí eu sabia que eu ia me enganar se eu ficasse só achando que eu precisava de ajuda. E pedir ajuda ao universo. E veio um curso de Theta Healing, por meio de uma pessoa, numa circunstância não esperada, de uma pessoa não esperada. Eu nem lembrava o nome Theta Healing. Eu só tinha ouvido, eu estou promovendo um curso que desprograma crenças. Eu falei, me matricula. Porque eu tinha lido uma biografia de uma monja que falava que a nossa vida era marcada pelas dores e os amores dos úteros da nossa família. E eu tinha olhado para os úteros da minha família e as mulheres tiravam os úteros e fazia naquela época 60 anos que ninguém paria normal. Então eu vi que tinha uma ferida ali que eu precisava de ajuda. E eu pedi e apareceu o Theta Healing, que eu nem sabia o que era, e fui para o DNA básico, o primeiro curso, já emendei o avançado e passei o parto inteiro, a gestação inteira me reprogramando, tirando crença. Eu tinha muitas crenças, né, do inconsciente dos meus ancestrais, da minha avó. Minha avó quase morreu em trabalho de parto. Ela teve um trabalho de parto que virou tabu, assim, sabe? Ninguém mais vai passar por isso. Então, teve muita profundidade, assim, das crenças que eu ia morrer, que eu não ia mais fazer parte da minha família, umas coisas absurdas. Mas aí eu entro em trabalho de parto, 11 horas de trabalho de parto, 4 horas já em 10 de dilatação, não sei se alguém entende muito bem isso. A Flora nasce e nesse momento, né, que eu escrevo para a família que a Flora nasceu, WhatsApp, grupo de família, aquelas coisas, a minha tia fala, nossa,
mas uma geminiana. Nasceu no mesmo dia que eu. E aí eu falei, olha, foi o Teta Healing que fez isso e ainda fez nascer no mesmo dia para eu não perder a lembrança. Que foi um trabalho meu e da Flora, minha filha, que fez isso acontecer. E aí eu fiquei muito interessada, né? De toda a transformação que eu estava vendo por Paris, em mim mesmo, na minha família, e eu quis continuar os estudos. E aí eu fui para a Anatomia Intuitiva, que é o curso mais transformador do Theta Healing. Naquela época nem precisava do digging, né, para fazer. Uhum. E aí eu fiz uma anatomia, comecei a atender no SUS, e daí não parei mais. Quando a E é Vaiana isso, veio oh, para o Ana, desculpa Brasil... interrompê-la, e isto também só passar agora aqui um bocadinho a realidade de Portugal. É que eu acho fabuloso, logo desde o início na nossa formação, que a Ana comentou isso várias vezes. A Ana dá consultas de Theta Healing no SUS. O SUS no Brasil é o Serviço de Saúde Nacional, certo? Pronto, que é aquilo que nós dizemos em Portugal, que é o SNS. Portanto, eu acho isto maravilhoso, que um sistema de saúde nacional, não é? Não se prenda só pela medicina tradicional. E eu acho isto maravilhoso. E a Ana faz muitos atendimentos mesmo no SUS. Sim. É. Hoje não, né? Com a pandemia a Uhum. gente parou um pouco, Pois, não retomou, mas foram 5 anos. Foi muita gente sendo atendida. Foi muito bonito. É muito bonito mesmo, porque tinha conversa com o médico, tinha toda uma coisa integrada, foi muito bonito, muitas pessoas atendidas. E aí eu comecei também a ir para terapia, né? Eu entrei no aconselhamento biográfico, na antroposofia, que são 5 anos de formação. E aí, além da biologia, que eu restauro florestas, continuo uhum. restaurando cada vez mais nesse panorama planetário que estamos. E eu acho maravilhoso que a Ana sabe que eu nunca perdi este cordão umbilical. E eu acho maravilhoso quando a Ana está com o seu grupo e que estão exatamente a replantar partes da zona onde estão e tudo mais. E o amor, é que não é só a questão do replantar, é o amor com que a Ana mostra e fala, e é maravilhoso ver. E aí eu acabei trazendo tudo para minha vida hoje. Às vezes é até difícil. Falo, nossa, se apresenta. Eu falo, nossa, como que eu vou me apresentar? Né? Sou bióloga, restauro florestas, mas eu também sou professora de Teta Healing, terapeuta, aconselhada. Eu falo, gente, eu preciso voltar um pouco no tempo, naquele tempo que você podia ser tudo. Né? Um Exato. cientista fazia tudo. Mas eu acho que tudo está integrado, né? Eu acho que conforme a gente vai se entendendo, a gente também vai ampliando a nossa forma de acreditar tá no mundo, porque para mim isso não é só o que eu quero falar para as pessoas, né? É o que eu faço, é o que eu sou, né? Tem uma missão que é maior do Theta Healing, que é maior do que a restauração e que junta tudo, né? E essa missão é ter um mundo mais belo, ter as pessoas mais felizes, né? Ter a natureza conservada. Então, indiferente se é o Theta Healing, o aconselhamento biográfico, são caminhos que eu encontro de trazer a verdade do meu ser, as virtudes que eu quero ver no mundo e transformar esse mundo, né? Então, eu acredito que o Theta Healing, para isso, organiza o nosso sistema de crença para que a gente consiga fazer isso, né? Porque não é fácil. Não é fácil, pelo menos no Brasil, não ter só carteira assinada, ficar naquele jeitão. Quanto não é fácil seguir os seus sonhos também, manter esse crescimento para sustentar o que você quer fazer e realizar, né? Ana, e já falámos aqui de Theta Healing e do sistema de crenças e tudo mais, mas assim, uma questão mais prática, porque o Theta Healing já começa a ser falado e cada vez mais falado, e milhões de pessoas no mundo inteiro já o praticam, ou como terapeutas, ou como clientes, no fim de contas, mas ainda há um bocadinho o desconhecimento. Na prática, o que é que o Theta Healing faz? O que é que transforma a nossa vida ou ajuda a transformar a nossa vida? Eu acredito que o Theta Healing, numa sessão e no curso também, né? Sim. Ele ajuda a gente compreender os caminhos da nossa mente, né, nossos pensamentos, em relação a algo que acontece na nossa vida, que aconteceu na nossa vida e se repete de alguma forma que nos entristece.
Então, minha ferida de alma lá do 0 aos 7 anos é o abandono, e eu me mantenho sendo abandonada ao longo da vida, ou abandonando meus projetos, e isso me incomoda, e eu não sei como me tirar dessa. Já fiz terapia, já fiz um monte de coisa, e estou no mesmo lugar. Eu sinto que o Theta Healing começa por ajudar você a compreender esse caminho que o pensar faz, te ajuda a organizar o sentir para mudar isso no dia a dia. Né? Porque quando você descobre que você tem uma crença limitante, pelos caminhos do Theta Healing, pelo Digging, por uma sessão, você fala, nossa, eu faço isso por causa disso. Exatamente. Você começa a entender os seus comportamentos limitantes e ter força para parar de fazer. É isto que eu falo muito, que é que é exatamente o autoconhecimento e como é que o Theta Healing nos ajuda exatamente nesta parte. Que é, para mim, é como eu digo, eu antes de conhecer o Theta Healing eu já tinha feito outro tipo de terapias, não é? E uma das aliás, acho que a ideia principal mesmo que me veio para as lives de setembro foi trazer aqui várias terapias e dar a conhecer a muita gente várias terapias e depois as pessoas se estão neste caminho, não é? Aquela que ressoa mais em si, não é? E eu pude trabalhar com várias e de facto o Theta Healing para mim foi a mais marcante, porque me trouxe exatamente essa autoconsciência, não é? E esse autoconhecimento, ok, o que é que eu estou a fazer aqui? Ok, é isto que está a passar, de onde é que isto vem? Então vamos ao digging, né? Vamos cavar mais um pouco. E diga-me o seguinte, Ana, e era isto que eu ia dizer, eu fiz isto e fiz grande trabalho de Theta Healing com a Ana e com o grupo que nós estávamos a trabalhar. Posteriormente continuei com a Sílvia ainda hoje nos encontramos, aliás, há um grupo de mulheres aqui em Berlim que nós nos encontramos com alguma regularidade para os círculos da Lua Nova e continuo a estar com a Sílvia de vez em quando. Porque esta coisa de nós dizermos, não, eu vou fazer esta autoanálise, vou fazer isto tudo sozinha, como é que é? Funciona só sermos nós sozinhas ou... Eu falo que é importante, é um caminho, a gente precisa aprender a caminhar sozinha, né? Até para sustentar o processo terapêutico, né? Mas a gente precisa ter um grupo, a gente precisa ter a terapia, fazer um curso, a gente precisa de suporte, sim. Okay. É muito mais fácil, né? Quando você tem um círculo de mulheres ou quando você está num curso onde você também tem pessoas com você ou na terapia individual, porque eu falo que sozinha a gente se cura muito sozinha, mas ainda é a página 3. Ainda a gente precisa do espelhamento, ainda a gente precisa de alguém que faça o digging pra gente, né? Ainda a gente precisa, porque o nosso inconsciente, a nossa mente, ela é muito esperta, ela é incrível, né? Então... Eu digo isso muitas vezes, eu já facilitei vários workshops, principalmente o ano passado, e eu explicava isso muitas vezes nos workshops, que é, se nós tivermos uma ferida, né? Eu tenho aqui uma ferida, eu sozinha, no meu bom juízo perfeito, eu não vou lá carregar na ferida porque eu sei que vai doer, mas se tiver a terapeuta, se tiver a mentora, que me vai ajudar, que está ali no fim de contas. Você não vai conseguir dar ponto sozinha. Exatamente. Ou seja, conseguimos fazer o digging, conseguimos fazer o Theta Healing, conseguimos desprogramar estas crenças limitantes, mas com ajuda, porque é isso que a Ana diz, a mente, o ego no fim de contas também é aqui o nosso, está aqui para nos proteger, não é? Portanto, e é muito esperta, como a Ana estava a dizer, que é mesmo o fazer com que nós andemos assim, a escapar para não ir lá certinho e com a pessoa certa, sem dúvida. Ela quer nos proteger a nossa mente, né? Então ela vai evitar a dor pela sobrevivência. Isso é um instinto de sobrevivência, precisamente. É isso mesmo. Exato. É. Então, quanto mais acolhida em um grupo, quanto mais acolhida num espaço, melhor a mente vai lidar com o caminho que ela precisa reconhecer para não repetir no dia a dia. Tal e qual.
Tal e qual. A gente ir largando as armas de proteção do dia a dia para se aprofundar e ter lastro, né, de apoio para a gente conseguir se aprofundar, né? Ana, a Ana agora está esta semana também novamente com um curso, não é? Ou... Estou no meio de uma jornada, só que por conta de uma formação eu dei uma janelinha, então tem o digging, e o Você e o Criador, que são pré-requisitos para tudo no Theta Healing, é o que eu né? tenho. Já tem que ter feito o básico avançado, então o digging começa dia 17, aí a gente vai até dia 22, digging Você e o Criador. Em janeiro, a gente vai ter uma jornada online de Theta Healing básico avançado digging, porque a anatomia intuitiva aí, ó, vou te convidar aí, minha amiga. Anatomia intuitiva presencial em Serra Grande em fevereiro, uma semana antes do carnaval. Vou já voar, vou pegar o jatinho e vou já para o Brasil. Não é jatinho, você pode se programar e vir de voo normal mesmo. Que daí sim é o curso mais transformador do Theta Healing, né? Não, eu quero muito. Num ambiente de praia, então tem as vivências da natureza. E eu não vou prometer, aliás, eu não prometo mesmo, porque no início do ano vai haver aí uma grande viagem que eu vou fazer, portanto, mas eu já disse uma vez à Ana e fica aqui dito, eu quero voltar ao Brasil, eu só fui uma vez ao Brasil e quero muito ir ter com a Ana, porque a Ana ainda está nas chapadas. Ou a gente vai dar uma anatomia intuitiva aí pelas... Vamos dançar, né? A gente vai dançando na vida. A Ana já mudou de zona ou ainda está na Chapada Diamantina? Eu estou mudando, estou indo para Serra Grande. Estou indo para Serra Grande. Hum. E lá eu tenho espaço para dar aula, para dar curso. Eu não dou muitos no ano, até por conta do meu lado, né, de restaurar florestas, não tenho tanto tempo assim. Mas 2 vezes por ano, o anatomia, pelo menos uma online, numa presencial, e as jornadas básico, avançado e digging, dou 2 vezes por ano. Ok. E neste momento, então, esses cursos estão todos presenciais, é isso? Online e presencial. Ok. Não, se fizer a anatomia intuitiva online é mais fácil para mim. Vai estar marcado, porque tem muitas alunas que não podem sair, são 15 dias. Pois. Então a gente vai dar uma vez online, uma vez presencial. Quem quiser online pode fazer presencial. Né? Mas enfim. Ana, só para concluir aqui um bocadinho, o que a Ana... Acho que no fim de contas já acabámos por falar aqui um bocadinho o que é isto do autoconhecimento associado à parte da biografia e à parte do Theta Healing. Para quem não conheça o Theta Healing e que esteja agora aqui neste início do despertar, o que a Ana traz aqui? Que sabedorias anciãs é que traz aí para esta... A Ana sabe que eu trabalho essencialmente com mulheres, a Ana não. A Ana trabalha com quem vier, o que é maravilhoso. A mim, de uma forma muito natural, as mulheres começaram a chegar até a mim e eu tenho trabalhado essencialmente com mulheres. Mas para quem está a dar estes primeiros passos, o que mensagem que a Ana traz? Que para viver essa mulher selvagem, né, para resgatar a sua essência, vai ser inevitável passar pelo seu inconsciente. E isso pode ser feito de uma maneira estruturada, com uma técnica, ou pode ser feito nos atropelos da vida. Vai ser feito, consciente ou inconsciente, então que seja consciente. Ana, agora, sem falar em nomes, sem falar nada, há algum caso assim mais marcante no que diz respeito ao Theta Healing? Há assim alguma história mais marcante que lhe venha à ideia do quanto foi? No seu caso, já partilhou aqui connosco, foi o parto da Flora, não é? Mas nos seus atendimentos, há assim alguma história, alguma situação mais marcante que traduza aqui, de facto, o que é o Theta Healing faz na nossa vida, não é? Tem muitas histórias marcantes, mas tem uma história, até ela hoje sustenta um círculo de mulheres também. Então... Ela foi uma mulher que tinha sido diagnosticada como esquizofrênica.
E que daí começou, estava cansada das medicações, isso foi até um desafio de começar a fazer o atendimento, né? Porque sempre a gente, num caso desse, é acompanhado por psiquiatra e tudo mais, mas a medicação realmente fazia muito mal para ela, ela não conseguia, até o psiquiatra já tinha entendido isso, e ela começa a fazer o Teta como cliente, primeiro, né? E ela tinha os acessos, né, à esquizofrenia, a situações de crise esquizofrênica mesmo, toda semana. Aí passou a ser mensal, trimensal. Ela se formou no Theta Healing, ela entendeu o que estava acontecendo e aprendeu a lidar com o que estava acontecendo. E hoje ela é uma pessoa que também conduz grupos de mulheres e tem uma vida para lá de normal, vamos dizer assim. Então, como é um caminho de aprendizado também, de cura e aprendizado, né? Porque muitas vezes a gente tem um funcionamento que é diferente e que a gente não consegue entender e vai juntando com os traumas da infância, da adolescência, acaba virando até uma doença profunda, que pode, em alguns casos, serem tratados dessa forma, integrados e trazer um caminho de beleza, né? De missão de vida mesmo para essa vida. Tão bom, maravilhoso. Oh, Ana, a Ana facilita, a Ana Volta na Volta também participa em grupos, não é? De círculos de mulheres e não só. Deixe-me só aqui uma mensagem, só para terminarmos a nossa conversa, porque eu ultimamente tenho facilitado também círculos de mulheres, online e presenciais. Aliás, amanhã tenho voo. A esta hora já estou a chegar a Portugal amanhã à noite. Vou estar o mês de outubro em Portugal precisamente porque tenho agendados círculos presenciais. Não é? E a importância dos círculos cada vez mais. Né? Eu sou super fã dos círculos, né? Sou muito mesmo fã, sou devota aos círculos de mulheres. Foi o espaço onde eu, eu consegui realizar nas relações tudo que eu tratava no Theta Healing, na biografia, né? Foi o espaço onde eu consegui me sentir segura entre mulheres, entre seres humanos, até mais do que mulheres, né? Então eu acho que os círculos de mulheres são realmente as novas fraternidades femininas, onde a gente aprende a resgatar esse arquétipo do feminino que está esquecido, que virou competição, que virou destrutivo, né? Que virou as bruxas da floresta, cheia de coisa, mas resgatar esse ambiente de amizade, de fraternidade mesmo, né? De vulnerabilidade, de confiança, de segurança. Então, os círculos, eles estão cada vez mais vivos. Eu agradeço muito por essa egrégora gigantesca, né, dessa irmandade gigantesca, e que cada vez mais mulheres consigam, né, sentar em círculos para se compreender de forma mais orgânica, de forma mais da relação, que isso faz parte do desenvolvimento também, né? A gente faz a terapia tete a tete, mas é tão bom quando tem um ambiente terapêutico em grupo. É a cura, Né? é a cura do grupo. É cura outro espaço. E para quem está chegando agora, isto não virou moda agora fazer círculos, isto é ancestral, minha gente, não é? Os círculos já existem há muitos séculos. Década de 70 voltaram os círculos, porque é importante a gente entender, pelo menos a história, a linhagem que eu sigo, né, do Sisterhood. Ele vem da linhagem dos ameríndios, ele vem dos povos originários. Os povos originários sentavam em círculos, as mulheres entravam nas tendas de suor para sangrarem juntas, para parirem juntas, não nas tendas de suor, mas tinha vários momentos onde as mulheres estavam juntas porque viviam em tribo. E aí, com toda a colonização que aconteceu, muitos povos originários, a maior parte, principalmente das tendas vermelhas, que eram os norte-americanos, eles foram proibidos de fazer qualquer coisa que eram das suas culturas até 1979. Até 1979 era proibido um ameríndio na América do Norte cultivar as suas tradições. Então, a partir do momento que foram se juntando seres, falaram, não, isso não é certo. Eles podem viver o que eles acreditam. Foi nesse momento que voltou até o círculo de mulheres,
como um resgate dessa força que tinha sido sucumbida, que tinha sido abafada. Tal e qual. Tão bom. Estão a ver, isto não é moda agora. Agora as mulheres juntam-se todas. Agora, não é só mulheres, ainda agora este fim de semana ocorreu também, junto de pessoas que eu conheço, também um retiro só de homens. Portanto, há o resgate do sagrado feminino, mas há também o resgate do sagrado masculino. Portanto, não é moda. Exato. Os círculos são, sem dúvida, espaços de cura, de muito respeito, de amor, muito amor mesmo. Eu costumo dizer que nos círculos porque que eu tenho... aqui no Brasil tem, né, eu conheço mais a história daqui, as mulheres foram muito abusadas, né? A gente passou por uma transição, não é o patriarcado dos homens. Não. Nós passamos por um ambiente planetário de homens e mulheres que viveram uma cultura que abafou características femininas. Exato. Que hoje a gente está precisando de cuidado, de consciência, de devoção, de virtudes femininas, né? Que a gente está... Intuição, né? A gente materializou, a gente transformou em ciência, a gente precisou do Kant, né? E agora a gente está precisando ressignificar tudo isso, né? A Terra, o momento está pedindo novas formas de ver. Então, os círculos, eles são muito antigos e ao mesmo tempo contemporâneos. Né? Ao mesmo tempo contemporâneos. Ai, que maravilha! Ana, eu queria terminar com uma música. Eu queria tocar uma música para você. Maravilha! Lindo! Adoro. Não foi nada combinado. Eu vou ver que vem, mas eu acho que... adoro. Eu acho que vai vir a música dessa esperança no profundo feminino na Terra. Não como, né, só política, mas como consciência coletiva, né? Então, essa música, ela, na época da colonização, onde os ameríndios foram abafados nas cavernas, algumas mulheres e crianças que conseguiram fugir passaram muitos dias cantando essa música dentro de uma caverna, como esperança que esse tempo ia passar, que os ameríndios falam que é o tempo da escuridão, para que essa consciência onde todo mundo cabe se ressurgisse na Terra. Então, vou cantar essa. Andeia Ibiwahana, Andeia Ibiwahana, Andeia Ibiwahana, Ane... O som tá esquisito para você? Não, eu tô ouvindo, mas eu tô com... Andeia Ibiwahana, Andeia Ibiwahana, Andeia Ibiwahana, Andeia Ibiwahana, Andeia Ibiwahana. Grata, Ana, que lindo. Eu acho que essa música representa muito, né? Essa esperança que o feminino em todos os corações dos homens e das mulheres possa voltar a ser mais puro nesse tempo da humanidade e a gente viver o amor e a liberdade. Arro. Querida, vamos ver se a gente se vê nessa vida de novo. Meu Deus, sim, eu quero muito, Ana, quero muito. Eu vou estar atenta à programação do próximo curso da anatomia, porque eu quero aprofundar ainda mais a minha parte do Theta Healing. E é como eu digo, não vou dizer que vou janeiro ao Brasil, porque já está aí programada uma viagem, que vai ser assim uma viagem também muito especial. E ligada aqui à parte também espiritual, mas eu quero muito voltar a estar com a Ana e também já sabe, quando for a Portugal, né? Se precisar ir a Portugal, está lá uma casa para si, e se quiser regressar a Berlim, tem aqui uma casa para si também. Está sempre. Isso já tínhamos falado várias vezes e fica agora aqui gravado para que não haja dúvidas. Estou a brincar. Ana, agradeço-lhe muito mesmo por tudo. Eu sou muito grata a todas as minhas mentoras e a Ana agora é a segunda que eu trago aqui.
e pelos ensinamentos, porque é bonito quando não fica só o curso, não é? Que se mantém esta ligação, e porque é assim que eu vejo também como mentora, não é chegar ali, fez o curso, tchau. E, não, eu gosto disto e a Ana é uma pessoa maravilhosa que me trouxe-me este gosto e este despertar e o querer ajudar cada vez mais pessoas. E eu honro muito os ensinamentos da Ana. Já uma vez lhe tinha escrito e agora não podia fechar isto sem lhe dizer aqui também que honro muito os seus ensinamentos e foi sem dúvida e continua a ser uma pessoa muito importante nesta minha caminhada. Ah, querida, muito grata pelo nosso encontro. Nada, E querida. a gente seguimos nessa grande senda do amor e da liberdade. Tal e qual. Ana, um beijo imenso. Beijo. Aproveita aí, um abraço imenso na Flora e tudo, tudo bom. Gratidão por tudo, Ana. Um E a quem beijo, nos querida. seguiu, quem esteve aqui hoje em direto ou quem vai ver o vídeo mais tarde, muito, muito obrigada. Não se esqueçam de colocar as vossas questões ou diretamente à Ana ou por mensagem para mim. Alguma dúvida que tenham sobre a biografia humana, sobre o Theta Healing, consultas, tudo e tudo e tudo e tudo. Não hesitem em escrever-nos, está bem? Então vá. Boa noite, meus Beijo. amores. Boa Obrigada, querida. noite. Tchau, 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 tchau. Tchau.